Estamos de volta com Negócios e Carreira. Hoje o Luciano Santana falando sobre educação corporativa, capacitação, treinamento, desenvolvimento. Luciano, gestão de RH, o que te motivou também a se aprofundar? Porque você, além de ser professor dessa área, né, fez administração. O que te atrai verdadeiramente na questão de gestão de pessoas? Porque você mergulhou mesmo nessa área, né? Fez coach, você foi lá no Anthony Robbins, né? Você viajou o Brasil inteiro, né? Conta um pouquinho dessa questão da tua carreira, né? Por que você escolheu essa área e se aprofundou um pouco mais? Bom, eu sempre comento, eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado Projeto de Vida, Construindo o Sucesso no Dia a Dia, que é um livro que já impactou aí mais de 80 mil pessoas e para o ano que vem deve aumentar esse número. E eu sempre, quando vou falar do livro, sou convidado para fazer algumas falas, algumas palestras, e eu conto um pouquinho da minha história, que é muito importante. Eu sempre comento, a gente precisa saber contar 3 histórias, a história do meu passado, do presente e do meu futuro, né? E tem que contar a história do seu passado. Tem que fazer um programa, aí eu vou te entrevistar. Ok, fechado. Inverte. Ok. E eu comento que as minhas conquistas, elas foram muito árduas, né? Foram todas realmente feitas à unha. E se eu tivesse, na época que eu comecei a minha carreira, na época que estava ali começando e tal, orientações como nós temos hoje, informações no volume que nós temos hoje, talvez teria tomado ou alavancado a carreira mais rápido ou de uma forma menos sofrível, né? E eu era muito tímido, muito envergonhado, era aquele tipo de pessoa que, quando chegava a visita em casa, escondia, né? Para não ter que cumprimentar de vergonha, né? Tá. E eu fui trabalhar no comércio. Olha só. Meu primeiro emprego foi no comércio, tinha que cumprimentar o cliente, tinha que atender bem o cliente. E morria de vergonha, mas foi uma superação, foi uma conquista. E o quanto algumas pessoas me ajudaram nesse sentido, nesse desenvolvimento, nessa superação. Então, eu, enquanto gestor, a partir disso, eu sempre me dediquei muito em ajudar as pessoas que precisavam a se desenvolver também, porque eu passei por isso. E aprendi, vamos dizer assim, apanhando e superando, né? Então, esse foi o gatilho. E depois, na graduação, e aí, enquanto gestor, sempre investi em treinamento, sempre busquei orientar, normatizar, né, criar métodos, processos de trabalho, atendimento, aquela coisa toda. E aí, na graduação, tive a disciplina de gestão de pessoas e aí foi onde vamos dizer assim, a luz realmente acendeu, né? Já tinha aquela afinidade, mas talvez de uma forma inconsciente, aí veio aquele estado consciente, falar, é isso que eu quero, né? E aí, saindo dessa profissão no varejo, dessa atividade ali, passei a me dedicar exclusivamente. Hoje, a minha missão pessoal, está no meu cartãozinho, é me dedicar para ajudar a desenvolver pessoas, né? E, consequentemente, ajudar as organizações a se desenvolver. Tem uma expressão da Maria Diva de Salete Lucena, de um livro chamado Planejamento de Recursos Humanos, que ela fala que nenhuma empresa é melhor do que as pessoas que nela trabalham. Exatamente. Isso é muito real. Uma empresa só é o que é porque existem pessoas ali dentro que pensam, que entregam, que tomam decisões e de maneira assertiva. E aí tem uma outra expressão que complementa essa, que ela fala que uma empresa só evolui quando as pessoas evoluem. Então isso é muito simbólico para quem é gestor, para quem lidera equipes, para quem observa o comportamento das pessoas e necessita que esse comportamento agregue valor em um resultado. Muito bem. E, Luciano, vamos compartilhar alguns projetos que nós fizemos junto, porque assim, a gente acabou de sair de uma reunião com um grupo de pessoas de RH, não é? Que tem ali a missão de fazer projetos para conclusão de curso e tudo mais, e nós somos entusiastas dessa área, né? Da área de desenvolvimento, e, enfim, a evolução. Nós não estamos totalmente prontos, né? Nós estamos em fase de construção ainda. Nós só estaremos prontos, aí quando estiver pronto, na hora de morrer, né? Porque chegou no limite, né? E aí talvez fica para uma próxima vida, né? Para uma próxima vida, porque essa existe um limite. Então, vamos compartilhar algumas situações, alguns cases aqui que nós elaboramos junto, né? Acho que um dos primeiros casos que nós pegamos foi de uma empresa na região aqui e não tinha estrutura nenhuma, né? Você lembra desse caso aí? Qual delas? A Casa do Drácula. Especifica um pouquinho mais. A Casa do Drácula. O que você lembra desse caso? Interessante isso, Douglas, e essa oportunidade de comentar com o pessoal. Porque quando a gente trabalha com prestação de serviços de consultoria,
Geralmente você olha para o consultor e pensa que ele tem uma vida boa, uma vida fácil, bem sucedido financeiramente e tudo mais. Eu vou para a sala de aula e quando eu falo que eu sou consultor, todo mundo fica meio assim. E eu falo, peraí, gente, eu tenho casos de sucesso e eu tenho casos de fracasso. Ninguém vive só de sucesso. Só que as pessoas escondem esses casos que não dão certo, porque o que aparece é aquilo que dá certo, mas só que a gente tem que olhar e aprender com aquilo que não dá certo. Esse é um caso que não deu certo, né? Vamos dizer assim, não foi 100%. Não foi 100%. Mas era uma empresa, uma indústria na área da moda, na área de artefatos da moda, e tinha lá uns 80 colaboradores que trabalhavam em 3 turnos, em épocas de final de ano, 24 horas, a uma condição quase que escrava, né? E a empresa, as pessoas que eram donas da empresa, duas sócias, nos convidaram para fazer um trabalho de motivação. Você lembra? Que o start foi motivação. Ela queria um resultado rápido, né? Isso. Ia lá fazer uma palestra de motivação. Olha, motivar o pessoal. Porque o pessoal estava desanimado, estava caindo produção, né, que estava e aquela coisa né? toda. Um ambiente daquele... E nós fomos até, né? Sim. Fizemos a palestra de motivação. Eu lembro que levei violão, Sim. a gente fizemos lá uma música e tal. Um conteúdo sobre relacionamento, atitudes no trabalho. E no final fizemos a pesquisa de clima organizacional, sim, que era uma estratégia de entrada aí para diagnóstico. E depois avaliando, né, a pesquisa, a gente já tinha na observação em loco já percebido que as condições de trabalho não eram favoráveis. E aí quando a gente fala não eram favoráveis, acho que é bom descrever, né? Porque era um barracão de cimento bruto, de tijolo, de piso bruto, que derretia um metal chamado zamac, que é o metal que faz fivela de cinta, botão de calça, essas coisas assim. A uma temperatura de 180 graus, mais ou menos, um fornos dentro desse mesmo espaço, num telhado de zinco, num sol de janeiro. E nesse mesmo espaço tinha um outro tanque, um espaço de tratamento químico com cheiro forte de amônia, com produtos controlados pela Polícia Federal, porque era muito tóxico, utilizado para refinamento de cocaína, coisa assim, que é controlado o acesso, né, controlado pela Polícia Federal, tão forte que é. E tudo isso no mesmo lugar. Fiação solta, né? Enfim, iluminação precária, poeira, o sanitário ruído. Era desumano, né? Assim, de tão sujo e imundo. Assim. E fizemos uma boas melhorias ali, né? E aí foi chamado para fazer uma palestra de motivação, porque o pessoal está desmotivado, né? Por que será, né? E aí fizemos tudo certinho, e aí vem o diagnóstico, vem a entrega, vem a devolutiva e o projeto, né? E aí nessa análise do diagnóstico, foi interessante que um funcionário escreveu a avaliação dele e colocou o depoimento. Socorro, exclamação, isso daqui é a casa do Drácula, para mostrar o sentimento do profissional, daquele trabalhador ali dentro, né? Então isso é um marcou sinal, bastante, marcou né? muito, né? É um sinal muito forte. E aí nós entramos com treinamento. Sim, aí houve algumas melhorias, que o empresário não tinha muito foco, queria criar vários negócios, né? Quer crescer demais, o empresário quer crescer demais, quer ter vários negócios. Não prioriza, Não prioriza e acaba desviando o recurso que é necessário de uma empresa para outra. Aí ela reformou, fez um ambiente legal, teve alguns pontos e aí acabou tendo alguns problemas lá com relação a clientes, fornecedores e tudo mais, mas a empresa permanece ainda. Um outro caso muito bacana, esse é um caso, vamos falar assim, que nós acordávamos cedo, né, saía atropelando as pombinhas no meio do caminho, porque no meio da estrada, na rodovia, né, as pombas passavam no meio do caminho e acabavam trombando ali. Um outro caso muito interessante, teve mais 2 casos que foram bem estruturados. Um foi o caso lá da avaliação de desempenho, não é? Porque assim, quando existe uma sintonia, o Luciano, eu consigo interagir com ele rapidamente em alguns projetos. Eu tinha um grande projeto, né? Fechei um projeto em Curitiba para desenvolver a avaliação de desempenho, né? Uma avaliação extremamente estratégica para a tomada de decisão. A empresa tinha mais de 3.000 colaboradores e eu falei, Luciano, eu preciso que você me ajude nesse projeto aqui. E ficou de construir as perguntas para eu apresentar, para validar com a diretoria. Aí o Luciano, né, falou assim, que hora que vai ser essa reunião? Eu falei, a minha reunião começa aqui 9 ou 10 horas. Né? Ele falou, então fica tranquilo que esse horário vai estar lá no seu e-mail. E eu fui viajar.
E aí ele trabalhou a noite inteira naquele material, né? Eu cheguei, ele mandou mensagem, ó, já está no seu e-mail. Eu abri o e-mail, já apareceu o PowerPoint com a logo da empresa, tudo organizadinho. E eu ia passando o PowerPoint com as perguntas bem elaboradas. Falei, o que você acha dessa pergunta, cliente? Não, essa tá boa. Não, essa daí fica. Ou seja, então essa dali foi uma situação que eu confiei na competência, na habilidade, fui seguro e ele fez a parte que cabia para ele, eu fiz a apresentação, o cliente validou o questionário e nós construímos essa estrutura. Então esse foi um caso de muito... Mas o legal desse case, Douglas, é que a gente briefou antes, Sim. Vamos dizer assim, a gente criou um modelo Sim. Mental antes, falou, são esses fatores, são esses requisitos, e aí coube a mim, vamos dizer assim, formalizar aquilo que a gente tinha... Sim. Vamos dizer assim, pensado e idealizado. Sim. E deu certo, né? Sim, outro também muito interessante foi do pessoal de Angola, não é? Foi sensacional. Esse daí foi muito bacana, né? Compartilha vida, você, como que foi? A gente chegou lá na Avenida Center, sentamos, aí discutimos assim... Vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café, a ideia é essa. Pontua aí, como que foi esse momento aí? Bom, aí veio toda a estrutura do projeto. Primeiro, né, a empresa que acionou o serviço de treinamento para os profissionais de RH da empresa de aviação aérea lá da Angola. Uhum. E aí o Douglas, como é que a gente faz, como é que não faz? Eu falei, vamos montar um cronograma. Como que é? Você pega lá o negócio? Da capacitação, da formação. E aí eu gosto de fazer esse trabalho, eu gosto de estruturar, gosto de ter as coisas bem desenhadas. O Douglas acha graça nisso. Metodicamente, mas né? Isso, mas é o pontapé inicial para fazer dar certo, né? Então ele é a emoção, eu sou um pouco mais do método. Do método ali. E aí nós montamos, né, fase a fase, primeiro momento, primeiro módulo, o que ia ter, primeiro dia, primeiro momento, primeira recepção, coffee. As pessoas envolvidas, tudo né? certinho. Aí foi previsto, né, um tour pela cidade. Sim. Por conhecer a instituição. Sim, foram lá. Tudo no cronograma, bonitinho. No final eles entregaram um manual de cargos e carreiras, Sim. né, para uma empresa que foi voluntária do projeto. E foi sensacional. Tem as fotos, eu vou pedir para a produção passar aí enquanto a gente estava falando. Já vou deixar, né, passando isso daí para ver uma ideia de como que foi esse projeto, né? Então, assim, esse foi uma situação muito boa, muito gratificante, né, em termos de realização. E depois eles voltaram um tempo depois, né, agora em 2017 eles vieram novamente, aí já conhecendo um pouco mais sobre o MySkills, aproveitando o gancho, né, pegar aqui, falando sobre o MySkills, você que é um profissional de RH, né, tem muita gente se formando em RH, né, Luciano? Sim, e acaba não tendo uma tecnologia. E você falou sobre a indústria, né, a quarta revolução industrial, né? Revolução industrial. Que está voltado para a indústria, né? Para a tecnologia. Daqui a pouco você compartilha um pouquinho, assim, já está chegando no final do quadro de hoje. Mas o MySkills é uma tecnologia para você, gestor, você profissional de RH, que precisa avaliar competências, que você precisa mensurar o nível de habilidades, questões emocionais. Você pode usar o MySkills. E você que está querendo voltar para o mercado de trabalho, tem um teste gratuito da MySkills, que está no www.myskills.com.br, que chama Teste de Empregabilidade. São 19 perguntas, você vai receber ao final a sua avaliação em que nível você está, na questão conhecimento, habilidade, atitude e inteligência emocional. Depois que você recebe esse teste, você pode fazer o cadastro do seu currículo MySkills Personal. Então, já cadastra o teu currículo, porque o MySkills é a maior plataforma de gestão de pessoas e vai ajudar você a se recolocar no mercado de trabalho. Luciano, fala rapidamente aí, o que é essa quarta revolução industrial aí? O que é? Explica. Bom, para os colegas que estão nos assistindo, nós tivemos, ao longo da história da sociedade, algumas revoluções, né? Então, nós tivemos a Revolução do Fogo, né, no tempo primitivo, tivemos a Revolução Industrial, que veio ali no final do século XVIII, que foi o implemento da energia e da máquina a vapor na produção. Isso trouxe um ganho significativo na forma como a sociedade produzia bens de consumo. Depois nós tivemos uma outra revolução por meados agora dos anos 50, que foi a revolução da tecnologia, num primeiro nível, no sentido da sociedade da informação. Aí vem esse discurso, né, sociedade da informação e tal, onde surge na internet, e agora, nos anos 2000, surge a quarta revolução, que é essa revolução
da tecnologia, da inteligência artificial, da potencialização do uso das tecnologias na forma de vida, né? Na forma como o ser humano, a sociedade utiliza tudo isso. E a gente começa a perceber várias iniciativas, vários movimentos nessa direção. Então, muitas empresas já denominando aí o uso de inteligências artificiais, a questão de aplicativos, do chatbot, que a gente fala, que é aquele você entra no site, manda uma pergunta e o sistema já te responde. Então, tem uma inteligência que foi formatada, construída por trás, que tem assim, todo um conhecimento já prévio, mapeado, que de acordo com aquele script, ela já te responde automático. Né? E essa inteligência artificial, ela aumenta a sua capacidade, o seu conhecimento de acordo com o uso. Então, quanto mais a gente utiliza, mais ela aprende também. Uhum. Então, por isso que existe o discurso que nos próximos 20, 30 anos, muitas profissões deixarão de existir, exatamente porque as tecnologias vão passar a tomar um espaço mais significativo, mas não que a profissão vai deixar de existir, ela vai evoluir para um outro nível. Então, trabalho, por exemplo, já existem várias iniciativas, principalmente nos Estados Unidos, em que tecnologias já vêm dando pareceres na área do direito. Sim. Logo, o advogado vai ter que se desenvolver, vai ter que se aprimorar, não vai deixar de existir essa profissão, mas no formato que ela está hoje, sim. Sim. Ela vai ser... Por isso que vai ter que desenvolver novas habilidades. Novas habilidades, novas necessidades. A própria medicina tem acontecido isso, tá? Existem aí softwares, né, que faz diagnóstico, então, o clínico geral, por exemplo, né? Claro, tudo isso são ideias, são situações que estão sendo projetadas. O carro autônomo, então o fim do motorista, do Uber, uma série de coisas. O surgimento do Uber é uma revolução tecnológica por meio de aplicativo. Enfim, então a gente vê toda uma construção de inovações voltada muito exclusivamente no uso da tecnologia, que vai obrigar o ser humano a se aprimorar. Só que isso não é novo, Douglas. Por quê? Quando surge lá no final do século XVIII, quando surge a ideia de máquina a vapor, que revoluciona a indústria, naquela época já aconteceu esse mesmo movimento. Porque não existiam profissionais capacitados. Para substituir. Já não tinha naquela época. O que acontece hoje é a velocidade. Então tem acontecido num ritmo muito rápido. É um comportamento que se repete, só que com o uso de um recurso de uma tecnologia diferente. E o ser humano não consegue evoluir na mesma velocidade. Pois é. Então fica a dica para você aí, sair da zona de conforto, mudar os comportamentos, porque as máquinas estão surgindo para substituir pessoas desmotivadas, despreparadas, apáticas e aquelas que não estão comprometidas em gerar resultado para os seus empregadores e os seus negócios. Luciano, estamos chegando ao final do negócio de carreira. Vamos programar outro dia aqui para você me entrevistar também, né? Legal, né? As 3 histórias, né? Passa rápido demais. Passa rápido demais, né? Deixa o seu recado, né? O seu telefone, né? Os seus contatos aí para quem quiser interagir com você. Bom, legal. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco do que vem a ser esse universo aí da educação corporativa. Tenha em mente que nós precisamos aprender constantemente, aprendemos a todo momento, aprendemos numa conversa de cafezinho, aprendemos numa educação formal, aprendemos com o nosso líder, aprendemos com o nosso liderado, sempre é uma oportunidade de aprendizado, basta nós estarmos abertos para isso e enxergar isso como uma oportunidade, tá bom? Quem quiser me acompanhar, o Instagram é @prof.lucianosantana e minha página no Facebook é Atuação Profissional. Muito bem, Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas. Okay? Obrigado. Pessoal, chegamos ao final do Negócio de Carreira. Se inscreva no canal, compartilhe, marque o sininho e nos vemos no próximo programa. Valeu, tchau!